Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Irmãos, tivemos uma semana cheia de aprendizados com Josué, com os Salmos, com Salmos de Davi, outro salmista, com o livro de Juízes. Então, assim, aprendemos muitas coisas. E agora nós iremos compartilhar esse aprendizado. Amém? Bom, nós começamos a leitura no dia 10, no domingo, lendo Josué 13 e 14. Vamos falar um pouquinho de Josué e Juízes, depois a gente pula para Salmos, tá bom? Josué 13 e 14 fala das terras que ainda seriam conquistadas, a divisão dessas terras e a cidade de Hebron, que foi dada a Calebe. Em Josué 15, 16 e 17, nós podemos ler no dia 11. Nós lemos no dia 11, onde fala das terras de Judá, Efraim e Manassés e a herança de Efraim e Manassés. No dia 12, nós lemos Josué 18 e 19, que estava falando da divisão do restante das terras, né? E também falando, especificando as cidades que cada uma das tribos recebeu. As terras de Benjamim, de Simeão, de Zebulon, de Sacá, de Aser, Naftali, Dan e Josué. Porque Josué pediu uma cidade e eles deram a Josué. No dia 13, nós lemos Josué 20 e 21, que fala das cidades de refúgio, que eram aquelas cidades onde as pessoas os homicidas, né, as pessoas que matavam outras pessoas acidentalmente, pudessem se refugiar até serem julgadas. E as cidades dos levitas, que eles não tinham direito, eles não receberam herança naquelas terras, porém, cada uma das tribos deu um pedaço de suas terras ou algumas cidades para cada um dos levitas. No dia 14, nós lemos Josué 22, que fala da volta, do regresso das tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que foram aquelas terras que ficaram antes do Jordão, mas eles foram além do Jordão para poder guerrear junto com seus irmãos, né, podemos dizer assim, com as outras tribos, até eles conseguirem as suas terras, e depois eles voltariam, porque eles gostaram daquela terra, e eles voltaram em paz. No dia 15, nós lemos Josué 23 e 24, que fala da despedida de Josué, da renovação da aliança com Deus em Siquém e da morte de Josué. E hoje, dia 16, nós começamos a leitura de Juízes. Juízes, irmãos, não tem um autor específico, o autor é desconhecido. Alguns historiadores dizem que pode ser atribuído a Samuel. O contexto do livro de Juízes fala exatamente que depois da morte de Josué e de alguns líderes, né, que conheciam toda a história do que eles viveram, Israel se afastou de Deus. E com isso o próprio Deus levantou juízes, que eram pessoas habilitadas por ele, para ajudar Israel a voltar a servi-lo e também para ajudá-los a lhe dar vitórias sobre os seus inimigos. Mas eles sempre se desviavam da caminhada do Senhor. E a gente vai perceber isso no livro de Juízes, que Deus levantava juízes para ajudar eles, como eu falei. Aí eles ficavam servindo ao Senhor, estava tudo bem. Quando aquela pessoa morria, eles se desviavam novamente do Senhor. E isso virou um ciclo, infelizmente, isso virou um ciclo, né, na vida deles. E aí os capítulos 1 e 2 fala sobre a guerra contra os cananeus que restaram, fala do anjo do Senhor que apareceu a eles em Boquim, né, falando a eles justamente que ele tinha dado uma ordem, que eles não obedeceram esta ordem, e também da desobediência e, consequentemente, as derrotas que eles sofreram por conta da desobediência. No dia 10, voltando para o domingo, nós lemos Salmo 65, que é um cântico de Davi, glorificando a Deus e mostrando como são felizes e abençoados aqueles que servem ao Senhor. Glória a Deus. No dia 11, nós lemos Salmo 66, que também é um cântico de Davi, conclamando o povo a adorar a Deus e perceber o que ele tem feito, o que ele já fez na vida deles e, consequentemente, nas nossas vidas. No dia 12, nós lemos Salmo 67, que é uma oração de louvor ao Senhor. No dia 13, nós lemos o Salmo 68, que é uma oração de Davi, mostrando que Deus nos garante a vitória.
e que devemos sempre louvá-lo e exaltá-lo em todo tempo, em todo instante, irmãos. No dia 14, nós lemos o Salmo 69, que é uma oração de Davi também, clamando livramento, proteção e declarando que Deus é poderoso. No dia 15, que foi ontem, mais uma oração de Davi pedindo socorro, livramento e proteção. E hoje, dia 16, nós podemos ler o Salmo 71. Aqui já é de um salmista que já velho, né, ele fala de cabelos brancos e tudo mais, clamando a Deus para que Deus continue ao seu lado, fortalecendo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele e na vida dele. Glória a Deus, né, irmãos? E assim, sabe, a gente começa a perceber muitas revelações que tem em Josué, tem no Salmo. Na realidade, a Bíblia toda, ela é uma confirmação da palavra, né, de Deus, do que eles viveram, e vai se confirmando a cada leitura. Claro, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, né? Então a gente pode aprender a cada dia. E uma das coisas que me chamaram a atenção, lá em Josué, está em Josué 21, 45, onde ele está falando, né, para o povo e tudo mais. Ele diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E ele repete isso lá na despedida dele, em Josué 23, no capítulo 14, onde ele diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Ele fala assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ele sabia que ele ia morrer. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas ele continua: assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminados desta boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Josué aqui estava alertando o povo, exortando ao povo a obedecer ao Senhor e provando a eles que todas as boas promessas que o Senhor fez se cumpriu. E eu tenho certeza, irmãos, que se você, se nós olharmos para trás, nós podemos perceber que todas as promessas que o Senhor fez nas nossas vidas se cumpriram. Então eu quero lhe dizer hoje, se você estiver passando por uma prova, por uma luta muito grande, que todos nós passamos, todos nós. Eu até me emociono porque todos nós passamos por lutas, por tribulações, por tempestades. E muitas vezes achamos que não iremos sair dela. Mas se Deus te prometeu vitória, Ele irá cumprir. Porque mesmo que nós estejamos sozinhos, só nós, só um com Deus já é maioria. Então todas as promessas, creia tão somente nisso. Eu venho hoje aqui falando nesse livro de Josué, que todas as promessas que o Senhor prometeu a você, Ele irá cumprir. Eu acredito que você esteja precisando ouvir isso. E isso se confirma lá no Salmo 66. Olha só o que o salmista diz no Salmo 66. Venham e vejam, Salmo 66, versículo 5. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. E aí ele continua dizendo e explicando tudo o que Deus fez com eles no deserto. E lá no versículo 16, ele diz assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. Irmãos, o salmista aqui estava conclamando o povo.
Ele estava falando, eu vou contar tudo que ele fez por mim. Ele primeiro contou o que Deus tinha feito no passado, naquele povo no deserto. E agora ele estava dizendo o que Deus tinha feito por ele. E aí é uma confirmação do Senhor, porque você pode abrir a sua boca para dizer tudo que Deus fez no passado naquele povo no deserto, tudo que Deus fez no passado naquele povo, ou então aqui com o salmista, e tudo que Deus fez no passado na tua vida. E aí, se você olhar para trás, você vai falar exatamente o que está escrito no livro de Josué. Todas as boas promessas que o Senhor prometeu na minha vida, Ele cumpriu. Então esta é a palavra para o teu coração nessa semana. Creia tão somente. Obedeça, porque o segredo é obedecer. Obedeça a palavra do Senhor. E todas as boas promessas que Ele fez na tua vida, na minha vida, irão se cumprir. Amém, irmãos? Pegue lápis, pegue caneta e vamos agora anotar o que nós iremos ler essa semana. Amém? Amanhã, domingo, dia 17, nós iremos ler Juízes 3 e o Salmo 72. E aí nós iremos continuar lendo o livro de Juízes e vamos dar uma pausa nos Salmos. E no dia 18, na segunda, nós iremos ler Juízes 4 e vamos começar o livro de Lucas, Lucas 1. No dia 19, terça-feira, Juízes 5 e Lucas 2. Na quarta, dia 20, Juízes 6, Lucas 3 e 4. Dia 21, quinta, Juízes 7 e 8 e Lucas 5. Sexta, dia 22, Juízes 9, Lucas 6. E sábado, dia 23, Juízes 10 e Lucas 7. E eu creio que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Feche teus olhos nessa hora, se você puder, se não puder, eleve seu pensamento ao trono da graça do Pai, que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pelo dom da vida, te agradecer porque o Senhor tem falado conosco todos esses dias, te agradecer porque assim como tu levantaste juízes naquele tempo para ajudar o teu povo, o Senhor tem levantado o teu Espírito Santo que está em nós para nos orientar, o Senhor tem levantado profetas do Senhor para nos orientar, para que nós venhamos a continuar firme, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alto, para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, e continuarmos firmes nessa caminhada, porque todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas irão se cumprir. Eu te agradeço, Deus, e te peço, dá-nos uma semana abençoada, mais uma semana de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo, e se Deus assim permitir, em breve, nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém? Beijo no teu coração.